sabe? Eu não gostava do fulano de tal, aí eu fazia um boato que ele adorava uma doutrina estranha. Aí vinha o tribunal de inquisição julgar. Tudo secreto, sem esse negócio de legítima defesa, tudo ali, tal. E se a pessoa era muito rica, muitas vezes eles tinham até interesse em condenar o camarada, sabe para quê? Para se apropriar dos bens. Porque os bens do herético, do patrimônio dele, vinha tudo para quem? Para a igreja e para o Estado. Sabe? Então eles torturavam as pessoas, porque não tinha prova, torturava. E eu não vou colocar aqui fotos, eu preferi assim quando eu preparei o estudo, a não colocar aqui fotos dos instrumentos de tortura, porque é uma coisa assim tão absurda, que isso eu acho que ninguém precisa vir para a mente da gente. Mas são coisas monstruosas que se faziam para as pessoas sentirem dores. Quando a gente não aguentava mais tanta dor, a gente estava confessando qualquer coisa, que ele preferia era morrer mesmo do que ter dor. E aqui está, né? A Inquisição também permite que autoridades utilizassem a tortura a fim de extrair confissões. Quem autorizou, meus amados? O chefe da igreja, os lobos devoradores. Sabe? Os lobos devoradores. Os tormentos físicos que isso causou às vítimas da Inquisição são indescritíveis. Viu aqui? Esses tormentos são indescritíveis, sabe? As famílias não tinham opção, não tinha quem pudesse com elas. Simplesmente estavam o quê? Adscritas e submissas ao poder religioso e ao poder o quê? Ao poder secular. Agora, porém, sob a Inquisição, estabelecia-se uma maquinaria formal, mais ou menos aceitada para todo o processo de investigação, indiciamento, julgamento, botou o J aqui, tortura e execução. Esse outro livro aqui chama-se A Inquisição. É de Michael Weiner e Richard Leite, editora Inon. Vocês me perdoam se a tradução não é a mais correta, mas é este livro aqui. São livros que não são livros denominacionais, são livros de historiadores, de escritores, né? Que está tudo registrado, são fatos históricos que são incontestáveis. Agora, não mais pagãos perseguiam o quê? Cristãos. Agora, os cristãos é que perseguiam o quê? Os outros cristãos. Roma cristã não crucificava as pessoas como Roma pagã fizera. Roma cristã as queimava. Se você acha que era monstruoso você colocar um camarada na cruz, coisa bárbara, né? Nós vimos que foi a crucificação de Cristo Jesus. Mas além de Jesus, um monte de outras pessoas também foram o quê? Crucificadas. Bárbaro, não é? Coisa de pagão, não é verdade? Coisa de quem não tem Deus, uma atitude dessa. E queimar uma pessoa viva? É coisa de quem tem Deus? É coisa de pessoas que têm a verdade de Deus em suas vidas? Sabe, queridos? Os lobos devoradores cuidarão de matar vocês e estão achando que estão fazendo o quê? Um bem a Deus. Roma cristã agora o quê? Queimava. Quaisquer que tenham sido as obras engenhosas perversamente concebidas para infligir dor, instrumento supremo da Inquisição, o instrumento supremo da Inquisição era o fogo. Usava-se de um monte de outros instrumentos para arrancar a unha, enfiar prego debaixo da unha, sabe? Porque a tortura, segundo os doutrinadores informam, ela não podia sangrar. Então você tinha que usar métodos que não havia o quê? Sangramento nem morte. Você tinha que ficar mantendo o sujeito vivo sem sangrar. Aí não se aperfeiçoando os instrumentos de tortura. Amarrava o sujeito aqui, amarrava lá, esticando, sem o quê? Sangramento. Fogo, queimaduras, não tem o quê? Sangramento. E assim eles criavam um código, sabe? Mas a Inquisição é quê? Era o fogo. As pessoas eram queimadas, vivas. Mães, filhos, pais, avós, avós, não interessava quem, desde que a pessoa não se insurgisse, não aceitasse ser submissa aos ensinamentos o quê?
aos ensinamentos que não estavam de acordo com essas Escrituras. Desde que as pessoas se insurgissem em obedecer o que a igreja dizia que era verdade, então eles eram remetidos ao fogo. Ao fogo. Saltou de novo aí, rapaz? Acabou a bateria. Foi? Acabou a bateria. Acabou a bateria? Você está com filme aí? Com filme não, com fio aí? Pode tirar. Vamos trocar no teto. Esse lugar. Amém. Foi importado, sabe? Desde que as pessoas não confessassem a crer naquilo que não era verdade segundo a sua fé, as pessoas eram levadas a quê? A fogueira, torturadas e depois o quê? Queimadas. Era assim que a igreja cristã o quê? Que a igreja cristã se comportava. Era assim que a igreja cristã agia. Tudo agindo em nome do quê? De Deus. Em nome de Deus. Agora é de se pensar a nós hoje. Sabe, Satanás ele usa a mesma estratégia em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Primeiro, ele vai tentar impedir que você enxergue em Cristo Jesus a definição do Salvador. Porque Jesus é a revelação de Deus. É através da revelação de Cristo Jesus, através da sua verdade, é que nós conseguimos o quê? Obter libertação. Ele vai tentar impedir isso. Depois, se ele não conseguir isso, ele vai tentar fazer com que essa verdade não seja propagada, que essa verdade não seja espalhada ao seu vizinho. Vai usar todos os instrumentos que ele tem à disposição, estando sob a influência dele, para tentar te calar, para tentar você voltar atrás. Aí, se ele não conseguir isso, sabe o que ele vai tentar fazer? Vai tentar introduzir na sua fé conceitos que não estão na Bíblia. Não tem problema, você já descobriu que é Cristo Jesus, eu consigo tirar isso na verdade de você, então vou encher a sua fé de conceitos equivocados para que você não adore Deus aqui em espírito e verdade. É assim que ele está fazendo na sua vida. E se ele não conseguir isso, aí ele vem com essa estratégia terrível também, que é usar cristãos, porque quando você está sendo perseguido lá fora, é uma coisa, mas quando você está perseguido aqui dentro? E quando você é perseguido por outro cristão, não é se admirar, não é surpresa para nós, sabe? Não é uma surpresa para nós. A Bíblia, ela traz essa advertência para mim e para você, sabe? Essa advertência para nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Entende? A salvará. E só há salvação, meus amados, em Cristo Jesus. Só há salvação através dessa verdade maravilhosa. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Não existe outro meio de salvação senão esse. É você buscar a verdade para você ser um adorador de verdade, um adorador em espírito, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Que tem as perseguições, nós não vamos temer, meus amigos. Nós não vamos temer pelas nossas vidas. Eu não estou aqui para salvar a minha vida. A minha vida já foi salva por quem? Por quem? Por Jesus. Pelo Cristo. Pelo Redentor, pelo nosso Salvador. Sabe? Eu não tenho que me preocupar com a minha vida. Sabe? Porque minha vida já está salva em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, quando você parte com você mesmo para salvar a sua vida, é que você está o quê? Perdendo ela. Muitas pessoas não estão adorando a Deus em verdade por causa do trabalho. Querem manter o quê?
as suas vidas, querem manter o seu sustento e acham que assim fazer é o jeito deles se manter a vida, mas na verdade estão o quê? Perdendo, estão perdendo, porque estão resistindo à verdade. Logicamente, minha querida discípula, logicamente, amado irmão, eu não estou me referindo aqui àquelas pessoas que desconhecem essa luz maravilhosa e adoram Deus na sua sinceridade. Esses não. Esses, pode ter certeza que a verdade vai chegar a Deus. Porque Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. E quando Deus procura, Ele acha, filho. Quando Deus procura, Ele acha. E não haverá sequer um adorador verdadeiro que não vai receber a luz necessária para a sua salvação. Eu estou me referindo aqui àqueles que resistem a essa verdade, aqueles que amaldiçoam essa verdade, aqueles que dizem que essa verdade